Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula. Vamos lá. Dando continuidade aí, iremos fazer a aula de hoje em relação à página 82, operações com radicais, adição e subtração. E também eu vou logo explicar multiplicação e divisão, que está lá na página 85, tá? Então eu vou explicar as 4 operações, depois a gente só resolve, eu faço um vídeo só com resolução de exercícios, tá? Então, adição e subtração. Considere as figuras a seguir e o cálculo de seus perímetros. Então, aqui eu tenho o quadrado com o lado igual a x. Então, o perímetro nós sabemos que é a soma de todos os lados. Então, se o lado do quadrado é igual a x, eu tenho que somar o x 4 vezes. X mais x mais x mais x. Então, o perímetro vai ser igual a x que multiplica 1 mais 1 mais 1 mais 1. 4 vezes, né? Por que, gente, mais 1? Porque aqui é 1x, ó. Aqui na frente do x é como se aparecesse o número 1, ó. 1x, mas não precisa aparecer para a gente saber que o x vale uma unidade, né? Então, se eu somar aqui, ó, vai dar 4, né? X vezes 4, o perímetro vai ser 4x, tá? Isso aqui é só a simplificação, a forma mais simples para vocês entenderem as operações com radicais. Então, a gente está mostrando detalhadamente. O perímetro do retângulo. O comprimento vale 2y e a largura y. Então, o perímetro vai ser a soma de todos os lados. Y mais 2y mais y do outro lado e 2y do outro comprimento. Então, vai ficar ó, y que multiplica. Então, como o y é comum a todos os números, então, ele vai ficar fora do parênteses, tá? Y que multiplica ó, 1 daqui do 1y, mais 2 do 2y, mais 1 do y, mais 2 do 2y. A soma de tudo isso aqui vai ser igual a 6, ó. Então, vai ficar y vezes 6. Perímetro vai ser igual a 6y. Y vezes 6, 6y, tá? Lá na página 83, nós temos um outro quadrado aí. Então, quando as medidas dos lados são representadas por expressões algébricas, efetuamos as somas dos termos semelhantes. Então, isso aqui quer dizer, ó, termos semelhantes, que tem letras. As letras são iguais. Então, nas expressões que contêm radicais, nós procedemos da mesma maneira. Efetuamos a soma dos termos cujos radicais são semelhantes, ou seja, o índice da raiz. Então, aqui, ó, o lado do quadrado é igual a raiz quadrada de 3. Então, o perímetro vai ser raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Então, aqui eu tenho uma raiz quadrada de 3 mais uma raiz quadrada de 3. Então, 4 vezes, ó, a soma. Certo? Aqui é como se tivesse 1 na frente, ó. 1 e 1. Então, eu tenho a soma do 4 vezes, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Vezes raiz quadrada de 3. Então, a soma aqui, ó, vai ser 4, que multiplica a raiz quadrada de 3. 4 raiz quadrada de 3, certo? Então, eu coloquei até aqui o resumo. Denomina-se semelhantes os radicais que apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, ó, o índice da raiz e o radicando, eles têm que ser iguais. Então, aqui eu tenho, ó, 7 raiz quadrada de 5 menos 3 raiz quadrada de 5, observe que são iguais, ó, menos 1 raiz quadrada de 5. Então, eles são o quê? Semelhantes. Então, aqui eu fiz separado, ó, 7 menos 3 menos 1, que são os números que antecedem as raízes, raiz quadrada de 5, porque o raiz quadrada de 5 é de cada termo, certo? Então, 7
menos 3 menos 1, 3. A raiz quadrada de 5. Esse é a nossa simplificação, Então, aqui eu coloquei mais uns 2 exemplos, ó. Esses termos, eles são semelhantes, ó. 3 raiz quadrada de 7 e menos 12 raiz quadrada de 7. O que nos dá semelhança são as raízes com índices e os radicandos iguais, certo? O outro exemplo, raiz cúbica, 5 que multiplica a raiz cúbica de 2. E aqui, ó, são semelhantes porque a gente vai olhar para a raiz, ó. 20 raiz cúbica de 2, ó. São semelhantes. Então, eu posso somar ou subtrair, dependendo da questão, esses dois termos aqui, certo? Vamos lá para adição e multiplicação, ou multiplicação e divisão, desculpa. Então, na página 85, nós temos multiplicação e divisão de radicais. Isso aqui é mais simples, ó. Para obtermos o produto, ou o produto é a multiplicação, ou o quociente é a divisão, de radicais de mesmo índice, utilizamos as propriedades dos radicais. Então, nós já conhecemos isso aqui, ó. Então, raiz de n de A vezes B é igual. Então, aqui desmembrei, ó. Tirei separadamente, ó. Raiz n de A vezes raiz n de B. Esse n ele tem que pertencer aos conjuntos dos números naturais, ou seja, o índice da raiz ele tem que ser números positivos. O n, que é o índice também, tem que ser maior ou igual a 2, porque nós encontramos as raízes a partir de 2, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, então ele tem que ser igual ou maior que 2, certo? O a tem que ser maior ou igual a 0, tá? Então, o radicando ele tem que ser maior ou igual a 0 e o b também, tá? A e b eles têm que ser maior ou igual a 0. Isso para a multiplicação, tá? Vamos lá para a divisão agora. Então, observe, ó, que tá a sobre b está em um só radical. Então, vai ficar raiz n de a sobre b. Então, mesma coisa, ó, desmembrando cada uma delas, ó. Então, vai ficar raiz n de a sobre raiz n de b. Então, vai ficar aqui, ó, um quociente, divisão. O n, que é o índice da raiz, ele tem que pertencer ao conjunto dos naturais, ou seja, só números positivos. O n tem que ser maior ou igual a 2, como eu falei anteriormente, que o índice da raiz é a partir de 2, o quadrado, né? O a tem que ser maior ou igual a 0. O b tem que ser maior que 0. Por que o b tem que ser maior que 0, gente? Porque isso aqui é uma divisão, numerador dividido pelo denominador. E não existe, ó, divisão por 0. Seu símbolo do não existe, tá? Não existe divisão por 0. Então, o b ele tem necessariamente que ser maior que 0. Vou mostrar aqui 2 exemplos. Aqui eu mostrei só com letras, né? Só a fórmula. Agora vamos para os numerais. Então, vamos ver aqui, ó. Raiz cúbica de 8 vezes 7. É como se fosse isso aqui, ó. Raiz n de a vezes b. Tá? A gente vai fazer esse mesmo processo aqui, ó. Então, vai ficar, ó, raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27. Nós sabemos quanto é a raiz cúbica de 8. Qual o número que eu multiplico 3 vezes que dá 8? O 2, né? E qual o número que eu multiplico 3 vezes que dá 27? O 3. Então, raiz cúbica de 27 é 3. 2 vezes 3 é igual a 6, certo? Agora, a divisão. Raiz cúbica de 343 sobre 64. Então, a mesma coisa, ó. Raiz cúbica de 343 sobre raiz cúbica de 64.
Qual é a raiz cúbica de 343? Qual o número que eu multiplico 3 vezes que dá 343? É o 7, né? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Então, vai ficar 7. E a raiz cúbica de 64, o número que eu multiplico 3 vezes que dá 64, é o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, aqui vai ficar 7 sobre 4. Facinho, né? Então, gente, na aula de hoje, paramos por aqui. E no próximo vídeo eu irei fazer alguns exercícios sobre adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Dos radicais. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.